Estamos na questão 31. Um clube de costura está fazendo uma colcha de retalhos composta por 25 quadrados, com cada lado do quadrado medindo 30 centímetros. Bem, são 25 quadrados, cada um deles medindo 30 por 30. Se a colcha tem 5 linhas e 5 colunas, qual é o perímetro da colcha? Então, deixa eu desenhar isso daqui, né? Se tem 5 linhas e 5 colunas, a própria colcha ela será também um quadrado. Portanto, ó, 1, 2, 3, 4 e aqui em cima 5. E agora as colunas, 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Então nós temos aqui um quadrado 5 por 5 e cada um desses quadradinhos aqui mede 30 centímetros de lado. Então, ó, 30 centímetros. Então, qual vai ser o comprimento de um dos lados aqui da colcha? Ora, se cada pedacinho vale 30 e tem 5 aqui, 30 vezes 5, 150 centímetros. E o mesmo argumento eu posso utilizar para esse lado aqui. Também vai ter 150 centímetros. Esse outro lado aqui também vai ter 150 centímetros. E para finalizar, como o quadrado tem todos os lados iguais, aqui também vai ter 150 centímetros. Logo, o perímetro vai ser 150 mais 150 mais 150 mais 150, que vai dar 600 centímetros. E 600 centímetros é a resposta da letra C. Questão número 32, aqui. Os 4 lados dessa figura serão dobrados e colados para fazer uma caixa aberta. Ok, a pergunta que ele faz é, qual será o volume da caixa? Ok, então se a gente dobrar bem aqui onde eu estou fazendo de verde, a gente vai ter uma caixa. E o que ele quer é o volume dessa caixa. Aqui é a caixa. E bem, o volume é a base vezes a altura vezes a profundidade. Eu vou desenhar aqui como é que ficaria essa caixa. A base ficaria mais ou menos assim. Tá? Que é essa base aqui, ó, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5. E quando eu dobrar essas outras partes aqui, cada uma delas vai ter 2 quadradinhos aqui de altura. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Então seria aqui, ó, 2 quadradinhos de altura e 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho 5 aqui no lado. Quando eu dobrar esse lado daqui, né, ficaria mais ou menos assim, ó. Certo? Aqui. 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Esse outro lado aqui, quando eu dobrar, vai se parecer com isso aqui. E quando eu dobrar finalmente esse outro lado aqui, vai ficar dessa forma aqui. Então, mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que a gente tem aqui é que a largura mede 5, a profundidade mede 5 e a altura mede 2. Então, o volume é 5 vezes 5 vezes 2. E, portanto, 5 vezes 5 vezes 2, tá? 5 vezes 5, 25, vezes 2, 50. 50 centímetros cúbicos. Aqui, resposta da letra A. Problema 33. Ele diz assim, um globo de sala de aula tem um diâmetro de 18 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que se eu traçar o diâmetro aqui desse globo, o diâmetro vai valer 18 centímetros. Esse aqui é o diâmetro, um segmento que passa pelo centro desse globo. E a pergunta é, qual das seguintes alternativas é a área aproximada da superfície em centímetros quadrados do globo? E ele nos dá aqui a área da superfície em relação ao raio do globo. Então, se o diâmetro é 18, qual é o raio? Portanto, o raio vai ser isso aqui, ó, a metade do diâmetro. E, portanto, o raio aqui vai ser igual a 9 centímetros. Então, agora basta a gente colocar esse valor na fórmula. Vai ser 4π, que multiplica o raio ao quadrado, 9 elevado ao quadrado. E isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 81 vezes o π. Realizando essa multiplicação, 4 vezes 81, 324, então seria 324π. E como dá para ver pelas alternativas aqui, eles multiplicaram tudo pelo π. Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 80, que é 320. Então 4 vezes 81, 324. E multiplicado aqui pelo π vai dar igual a quanto? Vamos ver. Se eu tivesse que chutar, basta olhar aqui as opções. Como o π ele é um número maior do que 3, então esse valor aqui, é claro, vai ser maior do que 3 vezes 324. Então seria algo em torno de 1000, um pouquinho maior que 1000. E a única alternativa que chega perto disso
é a alternativa D. As outras passam longe. Mas é claro, se você quiser confirmar, você pode multiplicar 324 vezes 3,14, que é o valor do π. Isso daria igual, então, a 1017,36, aproximadamente 1017,4. Beleza? Então vamos lá para o próximo problema. Problema número 34. Vamos ler. O retângulo mostrado abaixo tem um comprimento de 20 metros e largura de 10 metros. Então, isso daqui mede 10 e isso daqui vai medir 20. Eu deduzi isso porque esse lado aqui é maior que esse. Se 4 triângulos são removidos do retângulo, conforme mostrado, qual será a área restante da figura? Pois bem, a área do retângulo, fácil, 20 vezes 10. Portanto, a área do retângulo, a área total antes da remoção daqueles triângulos, 200. E agora, quanto de área que eu vou retirar? Ou seja, qual é a área de cada um desses triângulos aqui? Ora, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá bem? Porque se eu apenas fizer base vezes altura, eu vou estar calculando a área desse retângulo aqui, ó. Perceba que o triângulo é a metade desse retângulo que eu desenhei aqui, pontilhado de verde. Portanto, a área desse triângulo aqui é 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2, 8. Aqui também vai ser 8. Aqui, 8. E aqui, 8 também. Logo, nós estamos removendo 4 vezes 8 dessa área. Vamos retirar 32. Então, menos 32. Isso aqui é igual a 168. Como podemos perceber, é a resposta da letra C. Vamos agora ao problema número 35. Olha ele aí. Se RSTW é um losango, qual é a área do triângulo WXT? Bom, num losango, todos os lados são iguais e paralelos. E a área do WXT vai ser a área desse triângulo aqui, certo? O que talvez você não saiba a respeito dos losangos é que as suas diagonais se interceptam num ângulo de 90 graus, num ângulo reto. O que mais a gente pode deduzir daqui? Se aqui é 90, aqui é 60, esse ângulo aqui vai medir 30 graus. O que mais? Aqui vai medir 12. Logo, esse lado todo aqui também vai medir 12. Esse ângulo aqui vai medir 90 graus. E beleza, como é um losango, esse lado aqui também vai medir 12. Esse aqui também mede 12. E agora a gente tem um argumento bem forte para dizer que esses triângulos aqui são semelhantes. Como um losango é um paralelogramo e as diagonais estão se cruzando, né? Eu posso dizer que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. As diagonais elas se cruzam bem no ponto médio uma da outra. Esse lado aqui é comum aos dois, então eles são triângulos congruentes. Logo, esse ângulo aqui também vai ter 60 graus. Esse ângulo aqui vai ter 30 graus. E bem, se nós temos um ângulo de 60 graus, outro ângulo de 60 graus e mais um ângulo de 60 graus, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Logo, se esse lado é 12, esse é 12. Como eu disse antes, esse lado aqui também vai ser 12. E se esse lado todo aqui mede 12, esse pedaço aqui, do T até o X, vai medir quanto? Vai medir metade, 6. Como eu acabei de dizer, né, num paralelogramo, as diagonais elas se cruzam no ponto médio uma da outra. Então, por isso que aqui, esse pedacinho aqui vai ser metade do pedaço todo. Se o lado todo é 12, aqui é 6. E se aqui é 6, aqui também é 6. E bom, se cada um desses lados aqui, se esse lado aqui é 6, esse é 6, será que a gente pode determinar a medida dessa altura aqui, ó? Porque se nós soubermos a base e a altura do triângulo, podemos calcular sua área. Então vamos ver, eu posso usar o teorema de Pitágoras, chamar esse lado aqui de x, e aí eu posso dizer que x ao quadrado mais 6 ao quadrado, quer dizer 36, isso é igual a 12 ao quadrado, ou seja, 144. Logo, x ao quadrado vai ser igual a 144 menos 36. 144 menos 36 vai me dar então que x ao quadrado é igual a 108. E, portanto, x vai ser igual a raiz quadrada de 108. E dá para a gente simplificar um pouco mais isso daqui, porque 9 vezes 12 dá 108. Então, o x ele vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 12. E logo, x é igual a raiz de 9 vezes a raiz de 12. Prosseguindo, o x vai ser igual a raiz de 9, que é 3, vezes a raiz quadrada de 12, que é a mesma coisa que a raiz de 3, vezes a raiz de 4. E como a raiz quadrada de 4 é igual a 2, eu vou ter que o x vai ser igual a 3 vezes 2, que é 6, vezes a raiz de 3. Então, 6 raiz de 3. Então, na verdade, eu poderia ter escrito aqui né, que 108 é a mesma coisa que a raiz de 36, vezes a raiz de 3, que vai dar 6 raiz de 3. Logo, deduzimos que esse lado aqui é igual a 6 raiz de 3. Logo, qual é a área desse triângulo aqui? Vai ser
meio vezes 6, que é a base, né? Vezes a altura, que é 6 raiz de 3. Então vamos lá, metade de 6 é 3, 3 vezes 6, 18. Então vai dar 18 raiz de 3. Então, se eu quiser saber a área de todo o losango, basta que eu multiplique por 4 esse valor aqui, porque todos esses triângulos aqui são congruentes. Só que a pergunta que ele está me fazendo aqui é qual é a área do triângulo WXT? Apenas do triângulo WXT. E isso já calculamos aqui, ó. Ele não quer a área do losango todo, ele quer apenas desse triângulo WXT. E como nós calculamos, a resposta aqui vai ser a letra A, 18 raiz de 3. Eu fico me perguntando aqui se de repente não tem uma maneira mais simples de calcular isso, mas a gente conseguiu aqui, através dos princípios básicos, chegar no valor correto, né? Então, se há alguma fórmula, por acaso eu esqueci na minha memória nesse momento. Então a gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!